Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu me chamo Edu. E eu sou o Felipe. E nós somos Diva Depressão, presentes aí em todas as redes sociais como Diva Depressão. É Twitter, é Instagram, exceto pelo Instagram desse podcast aqui, que é podcast Diva Depressão, tá? Os dois, né? O nosso, tanto do Diva quanto do podcast, você pode seguir. Sim, não, mas não pode, você deve seguir, gente. Mas acho importante falar, né, que somos conhecidos pelo quê, Eduardo? A gente é muito conhecido na internet, desde os tempos mais primórdios, eu diria, tá? Por falar mal das coisas, né? Sejam essas coisas artistas, coisas do dia a dia, a gente fala mal de tudo. Tudo, isso desde né? o começo mesmo, né? A gente falou naquele episódio de… Foi da positividade tóxica, né? Isso! Que a gente já surgiu na internet pra falar mal, porque a gente tava cansado de gente que só falava bem, você lembra? Exatamente. É claro que as coisas foram mudando bastante, né? Acho que hoje em dia, quem acompanhava a gente lá no começo, e acho que até as próprias pessoas também que acompanhavam a gente nesse começo, mudaram, né? Hoje em dia, eu não diria… Você ainda acha a gente tão ácido assim? Olha, eu acho que a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando meio cansada. E ao mesmo tempo a gente vai tendo mais noção das coisas. Eu não acho que a gente é tão ácido assim, mas acho que a gente ainda é muito conhecido por falar mal das coisas. Falar mal de look, principalmente, né? Os Geralmente looks, a galera realmente. chega, ai, o meu look, fala do meu look. É. Mas hoje, esse episódio de hoje, gente, aqui ó, do Diva da Diva, a gente se propôs a falar bem de muita coisa que a gente já falou mal. Isso significa que somos hipócritas? Talvez. E quem não é? Mas eu acho que, na verdade, é uma questão assim de… Não tem aquela música, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante Nossa, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Entendi. Tá vendo? Eu quero o segundo verso. Poxa, é pra fazer uma introdução aqui, né? Eu acho que aí tem várias questões, né? Tá. Uma que os gostos mudam. Sim. Outra que a gente vai se desconstruindo de muitas coisas também, eu acho. Tirando alguns preconceitos que a gente tinha internamente, né? E também tem coisa que a gente gostava, mas a gente só zoava também, né? É. Um grande exemplo disso, já vou começar citando um exemplo aqui, já posso? Cite. Melissa. Era uma coisa que a gente zoa no canal há muito e muito, muito tempo. É. Mas a gente sempre usou Melissa, a gente sempre gostou de Melissa. É verdade. Olha, eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui acompanha nosso canal no YouTube. Mas caso você, né, não tá entendendo nada, lá no YouTube a gente tem muitos vídeos falando mal de looks, de celebridades. E o vídeo da Melissa é um vídeo que deu muito certo no nosso canal, né? Ele bombou muito. E a gente os memes mete… também, porque a gente já fazia memes também zoando, da Melissa Sim, bailarina sim. e tal, E a né? gente mete o pau nas Melissas, assim, nos sapatos Melissas. Mas aí, ó, por exemplo, você tem aqui Melissa bailarina, né? A Melissa bailarina eu achava realmente muito feia. Não, eu ainda acho. Acho ainda, né? Isso porque a gente vai falar bem do que a gente falou mal. Não, mas é que mas isso não assim, tem como falar bem, Não gente. é porque você gosta de um modelo de Melissa que você detesta todos. É. E a mesma coisa é válida pra tudo, todo esse universo, né? Quando a gente falava, por exemplo, de música, né? Ai, não gostei da música, da nova música da Britney, não gostei. Ai, nossa, por que vocês detestam a Britney? Não gostei dessa música, mas eu gosto das outras. Eu acho que a gente também tem que naturalizar o fato de você poder falar, olha, não gostei dessa música, mas não quer dizer que você não respeita o artista, não quer dizer que as outras músicas não são boas, como você disse. E outra, né, nesse vídeo da Melissa, a gente cita o quê? 30 modelos? A Melissa tem 500 modelos. Exatamente. Né? Mas bem- a gente bem é por muito aí. conhecido na internet por falar mal mesmo. Não tem como fugir disso. Mas também, eu né? acho que no próprio canal do YouTube do Diva Depressão, hoje em dia a gente consegue falar bem de muita coisa e também continuar falando mal de muita coisa, né? Mas é bizarro, porque você, por exemplo, você entra aqui no Twitter. Se eu abrir aqui o Twitter, vai ter gente reclamando de alguma coisa. Não, mas só tem isso. Então. Só tem isso. Só Aí a que- gente é que é tóxica. Então, aí eu fico assim, como assim, gente? É. Todo mundo só reclama na internet. E a né? gente fala bastante com vocês sobre a evolução do nosso conteúdo ao longo desse tempo também. Que tem coisas que a gente revisitou na nossa mente, né? Igual você falou que a gente se desconstruiu. Então a gente vai mudando, né, mesmo? Nossos critérios. Na verdade, eu acho que a gente sempre foi assim. Só que depende do vídeo que você assiste, né? Se você só assiste a gente falando de looks, você só vai ver a gente praticamente falando mal. Mas se você assiste, por exemplo, o nosso quadro Um Ícone Chamado, a gente fala bem também, sabe? E às vezes a gente fala bem lá de quem a gente já falou mal em outro vídeo também. É verdade, é verdade. É porque eu acho que o falar mal, gente, na minha cabeça, assim, são momentos. Então, por exemplo, ai, não gostei, vou começar falando mal, mas vou falar bem de uma pessoa que a gente já falou mal, mas vou falar bem hoje. Já vai começar, Tá, tá. ó. Por exemplo, já zoamos muitas músicas da Cleo Pires. Já alopramos, sim, já sim. falamos mal. Só que assim, gente, eu adoro aquela música bandida dela. É bafo. Eu adoro essa última música que ela lançou com a Carol com K. Teve então, aquela queima, tem queima.
queima cueca pouca, né? Isso. Então, a Cleo é uma pessoa assim que, tipo, a gente zoou ela naquela época, que era um momento de falar mal dela ali, que a gente achou zoado o clipe. Porque o clipe da Bandida não é legal, Não é é tosco. legal mesmo, exatamente. Mas os outros são incríveis. Então eu acho que assim, a gente zoa aquele momento ali. E isso não quer dizer que a pessoa é podre, que a pessoa é uma porcaria. Não quer dizer nada disso, gente. Sim, São sim. momentos. E né? acho que todo mundo que, pelo menos, comentou nesse tópico que a gente jogou aí no Twitter do Diva Depressão, né? @Diva Depressão e também no nosso Insta. Todo mundo tá meio que sentindo isso, porque todo mundo também teve que falar uma coisa boa de algo que já falou mal. Eu Então, acho que assim. as pessoas entendem o que a gente tá tentando falar. E já aqui. que a gente vai se queimar aqui falando bem de muita coisa que a gente já falou mal, a gente também colocou vocês nessa roda com. Eu coloquei a seguinte questão, ó. Falem bem de algo que você já falou mal e criticou anteriormente, tá? E nisso vai tudo, tá? Qualquer O coisa. pessoal partiu pra tudo aqui, desde looks, comidas, experiências, estilos musicais, né? Sim, a estilo musical é um grande clássico, né? E aí que a gente vê que em algumas coisas aí, a gente via que era uma coisa muito da nossa geração até, né? Aham. Porque muitas pessoas se desconstruíram de coisas que a gente também se desconstruiu e a gente percebe o quanto a gente era tonto de não gostar ou de hatear, né? Porque, assim, tem aquele sentimento de, ai, não gosto, não curto, mas a gente, tipo, tinha uma aversão, né? Algumas coisas há tempos atrás, É uma né? aversão que nem faz sentido às vezes. Que não faz sentido e que a gente sentia vontade de colocar essa aversão pra fora, escrevendo no Facebook, escrevendo no Twitter. A gente expunha a opinião de uma forma muito agressiva, eu acho, E né? eu acho que hoje a gente até percebe, né? Quando eu digo hoje, a gente, eu falo das pessoas que postaram e a gente aqui também, né? Aham. Acho que a gente percebe até que às vezes a gente não gostava e nem sabe o porquê não gostava. Era porque mas todo é mundo um não clássico. gostava, né? Mas é que tem coisa que é legal você não gostar, mesmo sem saber. Não, acho que tem coisas que fazem sentido, mas tem coisas que a gente percebe que nem fazia sentido assim tanto, Ó, sabe? por exemplo, a música funk. Muita gente falou da música funk. Sim. Daqui a pouco eu vou começar a ler as respostas de vocês aqui que vocês mandaram no Twitter, mas eu quero fazer uma observação muito importante, que é assim, a música funk, quando eu era adolescente, né, eu meti o pau na música funk. E era uma coisa geral, Eu achava né? podre, eu achava uma pouca vergonha, eu era super antiquada, uma bicha super antiquada. Eu não me aceitava como bicha também, é disso né? que eu tô falando, que tipo… E aí eu como meti assim? o pau. E aí, olha, gente, olha a sina do destino. Sabe quem me fez olhar pro funk de uma forma diferente? Ah. A Anitta. Sim. Porque quando a Anitta lançou as músicas funk dela, eu gostei. Aí eu Sim. comecei a olhar pra outras músicas funk, comecei a gostar. Aí comecei a ver graça nas músicas da Valesca, comecei a ver graça nas músicas da Tati Quebra-Barraco. E logo veio esse movimento de deixar o funk mais pop também, né? Isso, eu acho. Que aí a Valesca veio, nananá. Isso. Eu já gostava da Tati já antes. Então, e é engraçado a Anitta ter aberto a minha cabeça, sendo que a Anitta é uma das pessoas que a gente mais zoou no canal, desde o começo do canal. Eu acho que, na verdade, o que fez nosso canal bombar no começo foram os vídeos falando da Anitta. Porque ela tava quer dizer, ela continua. Ela estava Mas muito em alta ela já naquela estava em época alta, com ela o já Bang, esteve. né? Se eu não me Não, engano. com o Show das Poderosas, eu acho Show ainda, das né? Poderosas. Então a gente fez piores looks da Anitta. A gente fez os maiores deboches da Anitta. E ela era muito assunto em todos os negócios de fofoca, em todos os rolês, em matérias. Então ela sempre tava ali, e continua, né? Muito na mídia. Então, E a pessoa que está mais em alta, a né? gente acaba acaba virando falando. assunto. E sabe o que eu acho muito doido, gente? Até falando. Eu nunca contei isso da Anitta pra vocês, assim, mas eu acho que se tornou maior do que a gente imaginava essa coisa da gente zoar a Anitta. Tanto que a gente saía na rua e as pessoas falavam: ah, eu adoro vocês porque vocês odeiam a Anitta. E calma, gente, não é isso. Tipo, a gente falou mal da roupa dela, mas se você vai olhar meu Spotify, tá cheio de música da Anitta, sabe? Esse foi o momento, talvez, que eu pensei assim, nossa, mas tipo… Não é por aí, Só porque a gente sabe? zoou o look dela, você acha que a gente odeia ela? Não faz sentido algum. A gente já É. zoou o look de tanta gente que a gente gosta. E a gente continuou fazendo vídeos da Anitta porque realmente rendiam muitas visualizações, mas saiu do nosso controle essa coisa, assim. E a gente não queria que as pessoas pensassem que a gente odiava a Anitta naquela época. E nem hoje em dia, Até o tipo. ponto que a gente parou de fazer vídeo, do bom tempo. A gente não fez parou, mais. A aí gente depois- noticiava as coisas dela, né? Tipo, Isso, lançamentos e tal. isso. Mas não fomentava mais tanto. Aí né? hoje em dia a gente comenta tudo porque eu acho que a gente tá em outro patamar. Ela também já tá em outro lugar. Acho e que a as gente pessoas também foram comenta. entendendo também o… Isso. que, tipo, ai, gente, é só… tá usando uma roupa É, aqui. tanto que a gente foi lá no Multishow, a gente fez uma interação com ela, ela meteu a boca lá, falou: ai, hoje o Diva Depressão não pode falar mal de mim, porque eu sou apresentadora. Porque é isso, a gente já zoou tanto a menina não pode falar nada da gente também, Pois né? não, é Então a gente também se direitos. coloca nessa posição. Mas assim, gente, eu adoro o trabalho da Anitta, acho incrível o que ela tá conquistando lá fora, abrindo portas pras outras cantoras brasileiras estarem lá fora Sim. também, né? E eu ainda sinto outro exemplo da Anitta também, que ela, pra mim, né?
O sertanejo, por exemplo, não curtia tanto sertanejo. Aham. E aí rolou o feat da Anitta com a Simone Simaria. Ai, que é incrível, Isso né, também gente? abriu muito minha cabeça. Que eu falei, poxa, É. uma música sertaneja que eu gosto, né? O louca, eu tô falando aqui. E aí- E a gente fez uma análise do clipe zoando. Isso que eu ia Mas, comentar gente, agora. A música era incrível, é incrível até hoje, né? É mais ou menos o que o Marcos Mion fazia com os piores clipes na MTV, né? Que ele aloprava os clipes, mas eram clipes legais, músicas legais. Então eu acho também que a gente precisa também se levar menos a sério, sabe? E saber separar as coisas, claro, entendeu? claro, Então, com eu já certeza. falei bem de duas coisas que a gente já falou mal aqui: Cléo Pires e Anitta. Pois é, né? Pois é. Um exemplo que eu vi algumas pessoas também citando, né? Uma pessoa que falam mal até hoje, por exemplo, que é a Cláudia Leite, né? Tá. A Cláudia Leite é muito hateada até hoje, muita gente não gosta dela e tal. E é bizarro como, assim, muita gente zoa a Cláudia Leite, mas, tipo, não se importa de zoar a Cláudia Leite. Aham. Porque ela parece ser um consenso de que, ai, pode se zoar que ninguém vai reclamar nada. E todo mundo entra mesmo nessa pira, assim, de não gostar, não gostar, não gostar. E às vezes nem tem um motivo muito específico. Mas como todo mundo não É. gosta, também não gosta dela. Olha, eu zoei a Cláudia Leite no último Jornal da Diva, né? Porque eu falei Da capa do da álbum. capa do álbum. Aí teve uma hora que eu te pergunto assim: ai, tem muita gente esperando o álbum da Cláudia Leite. Aí você me olha com uma cara assim de cri-cri. Mas, gente, é uma piada que vem na hora Mesmo e tá tudo E certo, mesmo sabe? porque ela não vai perder Os fãs, os né? ouvintes, ela continua sendo uma das maiores cantoras do Brasil. Ela não vai perder nada disso só porque a gente É. fez uma piada com ela, né? Ó, eu vou Mas, ler mas é legal Pode que falar. ela foi uma pessoa que eu acho que ela foi entendendo com o tempo. Porque no começo, pelo menos quando a gente chegou na internet, diziam que ela não curtia as zoeiras. as zoeiras, E né? depois, por exemplo, a gente sempre fez vídeos dela e ela nunca reclamou, pelo contrário, seguiu a gente lá nas nossas redes e tal. Então mostrou que às vezes a pessoa também foi entendendo com o tempo também, sabe? essas Nossa, e a coisas. gente tem muito vídeo da Cláudia Leite, né? A gente tem os Tem, mico tem dela, vários. a gente tem os look dela, tem de um tudo dela. Eu vou começar lendo o tweet aqui da Mariana, gente, que ela mandou assim, ó. Eu falei, né? Falem bem de algo que vocês já falaram mal. E ela escreveu: admirar pessoas da internet. Eu achava tosco há muitos anos. Hoje em dia, admiro muito o trabalho de várias pessoas. Sendo as principais vocês, a Lorelai Fox, Não Invisibilize e as meninas do Modus Operandi. Tinha muita gente no boom dos youtubers, dos influencers, tinha gente que achava tosco gostar de youtubers, né? Na verdade, existe muita gente que ainda não gosta. Que ainda não gosta. Às vezes eu vou ver alguns comentários assim de notícias e muita gente xinga ainda de Aham. tal influencer, né? Creator, enfim, né? Como você queira nomear. Muita gente ainda não gosta, mas eu também era uma dessas pessoas que não curtia muito. Eu tinha meio que o nariz assim, eu não consumia. Mas pra você ver, eu não consumia nada disso, né? Quando a gente chegou no YouTube, assim, com aquela coisa de vamos trabalhar com o YouTube, vamos tentar fazer dar certo. Eu lembro que o Fih, ele tinha mais o pé atrás do que eu ainda, Eu assim, tinha, né? porque eu não via assim, eu falava, nossa. É porque aquilo, a internet tem conteúdo pra todo mundo, gente. Tem conteúdo que não vai te apetecer. Exatamente. E tem conteúdo que vai. Tem conteúdo que realmente é ruim. Tem conteúdo que é muito bom. E depende do ponto de vista de cada um. Mas o ruim foi uma coisa que… Aí depois que eu entrei pro YouTube, eu fui entendendo que, tipo, tem vários conteúdos, vários criadores. Você segue quem você quer, né? É sobre isso. Mas aí eu também fui mudando a minha mentalidade sobre o que eu acho ruim também. Porque eu achava muita coisa ruim. Eu falava, ai, nossa, esse tipo de vídeo tosco. Não faz sentido algum. E depois eu fui conhecendo as pessoas que criavam esse conteúdo. E entendia que ali tinha um público que gostava daquilo que as pessoas estavam fazendo. E gostavam de curtir isso. E tudo bem também, sabe? É verdade. Eu também fui muito desconstruindo muito disso com o tempo. É verdade. E eu acho que um grande exemplo também dessa coisa de que eu falei agora há pouco, né? Que o falar mal são momentos e depois você pode falar bem. Que é o caso da Carol Conká no Big Brother, gente. Assim, que a gente metralhou a mulher no ano passado. Todo mundo. Depois a Carol passou um tempo aí, né? Teve as mudanças, teve uma nova roupagem, uma nova imagem. Corta pra mulher cantando na final da Corrida das Blogueiras, assim, sabe? Que nosso reality lá no YouTube foi super gente fina com a gente, foi super bacana, trocamos maior ideia. O nosso styling também veste ela, disse que ela é super legal. Então a Carol, ela virou um exemplo de que todo mundo falava mal, depois falaram bem, porque ela é uma pessoa bacana depois, assim, sabe? Mas a Carol veio num rolê que todo mundo falava bem, depois falavam mal, depois voltaram a falar bem. Então. Mas hoje em dia tem gente que continua não gostando dela também. E tudo bem, né? E tudo bem também, E eu tudo acho. bueno. E tudo bueno. Ó, a mãe do Pedro falou que ela falava mal de revelação do sexo do bebê. Dizia que não faria de jeito nenhum. Engravidei, 2 pontos. Aí ela mandou aqui no Twitter uma foto dela grávida.
Porém, ô mãe do Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Eu gostei das cores do seu chá de revelação. Eu também gostei. Porque tá verde com roxo. Não é aquela coisa rosa e azul que a gente tem um vídeo no canal falando mal de chá de revelação, Já né? quebrou um pouco o tabu aí, sabe? Quebrou um pouco o Diferenciou tabu. um pouco o rolê. Porque geralmente os homens, ai não, tem que ser azul, tem que ser azul. E aí você conseguiu aqui uma coisa diferenciada. Gente, tem coisas, eu acho que só quando a gente está vivendo aquilo, né? É. A gente critica de longe, mas quando acontece com a gente vai lá ver e está fazendo mesmo. Ou pior. Eu gostei que muitas pessoas mandaram foto também. Né? Ai, Não foi só ela que sim, mandou. Muita gente sim. mandou foto do contraste de não gostar das coisas e fazer. O chá de bebê, por exemplo, é uma coisa que… a gente tem um vídeo que a gente, inclusive, zoou. a gente aloprou. O chá de revelação, no caso. Mas eu lembro quando a minha cunhada engravidou, a gente fazia aquelas brincadeiras de… senta na almofada pra descobrir se sentar num garfo, é menino, sentar na colher. Então, de certo modo, a gente também fazia essas coisas. Porque você tá ali na situação, num fervo, e você quer fazer, sabe? Não, eu acho que a gente também tem que pensar pelo lado do seguinte, né? Eu acabei de ter um sobrinho, o Rafael, nasceu aí, vai fazer 4, 5 meses o bebê. E minha irmã teve muita dificuldade de engravidar. Muita dificuldade. Aí ela conseguiu engravidar. O bebê tá aí, nasceu saudável, tudo. Aí você quer fazer tudo com o bebê. Tanto que quando ela engravidou, a gente pensou, você quer ter um chá de revelação? Por mais cafona que seja, você quer ter um chá de revelação? Porque assim, você não sabe se você vai ter outro. Então já que você tem esse, você faça de um tudo. Faça de um tudo pela criança, sabe? Ó, eu não tô conseguindo ler seu nome aqui, amiga. Nachavô. Nachavolt. Enfim, eu dizia que ensaio de gestante era a coisa mais brega do mundo. KKKKK. Barriga, 2 pontos. Eu, 2 pontos. Ela, gente, no ensaio grávida de Harry Potter. Então, o ensaio de gestante, tem muita gente que acha cafona. A gente também achava cafona. Que mas fala não. que não vai. Eu achava também. Mas E aí eu aí vi o só- da minha irmã e eu Ele- achei a coisa gente, mais linda. Ele chorando vendo as fotos Então, aqui. eu não tenho vergonha na minha cara. Porque assim, eu acho que também a idade vai fazendo isso com a gente. Então, eu ia Tá. chegar nesse ponto também. Eu acho que, do mesmo tempo, da mesma forma que a gente vai ligando foda-se, a gente também vai… Não sei, né? Aquilo que eu falei, assim, a gente já falou muito disso uma vez. Que a gente via nossas mães assistindo aqueles programas de tarde, né? Com histórias tristes. E nossas mães chorando e tal, né? E aí, a nossa, gente que ficava, palhaçada nossa, mãe, por que tá é essa? chorando do quê? E eu achava um exagero minha mãe chorar com a televisão. Eu achava um absurdo. Os programas de domingo, né? As pessoas conseguindo as coisas, conquistas, A gente tudo. achava legal, né? Mas não emocionava dessa forma. Hoje em dia, eu vou assistir. Gente, eu só falta chorar quando eu não. vejo a história da pessoa. Eu só não falto como eu choro, né? Não sei se porque a gente entende o quanto… Antes acho que a gente não tinha noção do quanto… É difícil a vida, né? É difícil a vida, exatamente. A gente não entendia isso e a gente vai mudando com o tempo, Ai, né? eu vejo aquelas tiazinhas mudando de visual na Eliana, eu choro, gente. Gente, eu As chorando, tiazinhas bota dente, eu choro. E eu sempre… Eu choro. Eu sempre assistia, só que eu queria ver muito o resultado no final. Mas hoje em dia eu vejo por esse lado. Com e essa me emociona. perspectiva. A Rabetânia mandou aqui uma Ah. coisa que eu entendo ela, porque eu também era muito crítico. Diga. Muito crítico da sopa, gente. Sopa é ruim, eu sopa que o é diga, ruim. né? Não gosto de sopa, sopa não alimenta. Mas, de certo modo, foi você que também teve esse papel, né? Porque, aliás, a Dona Ciducha. Inclusive, estamos gravando esse podcast no dia de aniversário de Dona Ciducha. Ai, gente, mãe, parabéns, te amo tanto. E parabéns a você. Ai, vocês podiam mandar umas mensagens de parabéns pra gente ler no final do podcast, de vez em quando, né? No Saque da Diva, dá pra você mandar também uma homenagem também. A gente tá, vai chegar no saque da diva mais pro fim do episódio e a gente explica pra vocês. Olha, sopa. A Rabetânia falou. Não chegava nem perto e hoje não posso sentir um ventinho mais frio que já quero fazer uma sopinha. E agora sou team sopa é janta sim. Concordo, Rabetânia também. As sopas da Ciducha, nossa senhora. São uma maravilhosas, delícia. maravilhosas. Ai, a de mandioca com linguiça. A minha mãe faz uma sopa, ela faz uma sopa de carne comum, né, que é de macarrão, carne, cenoura, batata, Também. que fica maravilhosa. Mas a de mandioca com linguiça, Nossa. dois objetos fálicos, a mandioca e a linguiça. Falamos no Gastronodiva. Sim, em breve Gastronodiva lá no canal, hein, gente? E, gente, hoje em dia eu vejo de uma outra forma. Talvez porque era o tipo de sopa também eu comia na época, né? A minha mãe fazia sopa, mas a minha mãe fazia uma sopa mais de boa, né? Mais ralinha. A da Ciducha é um Não, caldão. a da minha mãe, gente, a sopa da minha mãe, ela prova que sopa é janta sim.
Você vai encher o cu de sopa, você vai ficar cheio, sustentado É. e tudo bueno. Às vezes também é isso, você experimentar a coisa Algo que você que, critica, né? mas de uma outra forma, sabe? Olha, a Cota, a psicóloga, ela mandou aqui uma mensagem que me fez lembrar uma situação que comigo foi meio que o inverso, né? Porque também tem essa coisa do inverso, você fazer algo e depois você reclamar do que você fazia. Né? Aí você não consegue falar bem porque você tem raiva hoje em dia. Sim, sim. Eu era o adolescente que entrava no ônibus causando. Eu fui esse adolescente. Que entrava no ônibus Do causando. SESI, né, gente? Esse povo do SESI. Mas eu estudava no Amaral Wagner já, no colégio. é? Eu pegava ônibus, voltava e eu causava. E os outros olhavam feio pra gente, Aí né? um dia você começa a trabalhar. Daí, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha a raiva dos adolescentes que entravam no ônibus, né? Daí, ó, a psicóloga falou o seguinte: falava mal, mas falo bem de adulto que olha feio pra adolescente fazendo escândalo. Hoje em dia, eu sou essa adulta, a própria Lula Molusco. Inclusive, antes eu achava um absurdo o Lula Molusco ser tão mal-humorado. Hoje em dia, eu entendo muito. Eu já vi muitos memes compreendendo o Lula Molusco Que hoje se em dia. tornaram Lula Molusco. Gente, eu compreendo ele totalmente. Mas é que o Lula Molusco é uma clara. Ele é um espelho da nossa É sociedade. um retrato da pessoa cansada, que vê as pessoas felizes, simplesmente felizes, que é o Bob Esponja e o Patrick. Efusivas, Só que aí você fica né? com raiva, porque você tá tão Cansado, cansado às é. vezes no dia. Então, ó, a Cota psicóloga, ela falava mal de adulto que olhava feio pros adolescentes. Hoje em dia, ela se tornou essa adulta. Eu sou o contrário, eu acho que eu tive raiva e hoje em dia eu olho com entendimento. Porque eu penso, hoje em dia eu penso assim, nossa, eu também já fiz isso. Não tem como eu criticar. Não tem- E a gente vê também que eu fui percebendo, né? Hoje, nos meus 34 anos aí, né? Eu olho pra mim lá com uns 20, eu penso que, nossa, eu era um tonto, sabe? Não dava pra esperar muita coisa. Não dá pra você julgar alguém com 20 e tantos É que a poucos anos as coisas que cabeça fazem. muda muito, Muda gente. muito. A cabeça muda. Não sei se pra melhor, porque também tem muita coisa que piora. Mas hoje em dia, por exemplo, eu, no começo do Diva Depressão, do canal, principalmente, que a gente colocou a cara a tapa e a gente metia o pau nos outros, eu jamais daria meu braço a torcer pra gente falar bem das coisas. Porque eu achava que o nosso conceito na internet era justamente só falar mal. E hoje em dia eu acho que a gente encontrou um meio termo muito bacana e isso veio com o tempo e com a maturidade. Pode ser sim. E eu acho que também. antigamente eu não teria cabeça pra isso, sabe? Sim, Olha, sim. a gente recebeu aqui no Twitter uma coisa. Depois eu vou fazer um post no Instagram do podcast com essas imagens pra vocês verem. O Menegatti mandou assim, ó. Eu já falei mal e criticava quem usava papel alumínio na superfície do fogão Ai, pra manter gente. sempre limpo. Sim, gente. Achava esquisito e que Sim. servia só como desculpa para a pessoa ser preguiçosa ao ponto de não querer limpar o próprio fogão. Hoje, como universitário, faço estoque aqui em casa. É porque o papel alumínio no fogão, ele é muito útil, porque ele realmente protege o fogão das Protege, gorduras, tudo, mas ao protege. mesmo tempo é muito feio. Então a gente fala mal porque é feio, estraga a decoração da cozinha, mas ele é muito bom pra quem não quer limpar, deve Ele ficar é limpando. prático, né? Ele é Então. prático, ele é muito prático, realmente. Era uma coisa que até quando a gente virou dono de casa mesmo, assim, o Eduardo, né? E aí a gente ia fazer comida lá no nosso primeiro apartamento, né? Que era bem apertado e tal. Aham. E aí derrubava um monte de coisa. E aí eu pensava, nossa, aqueles negócios de alumínio seriam incríveis hoje em dia. Mas eu uso alumínio ainda, só que eu uso dentro da air fryer. Olha, gente, o fio, ele encapa a tampa não, o recipiente da panela air fryer e ele frita com as coisas Senão dentro. Tem que lavar toda hora, gente. Se você Ai, troca amor. só alumínio. E tá ótimo. Aí eu adequei esse negócio do fogão para a air fryer. Acho que Ai, rolou meu melhor. Deus. A Rafa falou, eu era bem homofóbica, agora sou a maior sapatão do mundo. Gente, todos nós LGBTs, mais ou menos dessa faixa de idade, a gente também já reproduziu muita fala homofóbica. Porque a gente não se aceitava, a gente queria ser incluso nos grupos e a gente não se aceitava. Então a gente falava mal dos viados também. Sim, e a forma de dizer que eu não sou gay era você ofendendo o outro, né? Então. Tipo, falando, ai, nossa, olha o viadinho ali, porque aí eu. Não, com certeza eles não vão achar que eu sou gay, né? Burras, né? Um Porque- clássico. Mas isso é um grande clássico, né? Acho que a maioria, pelo menos da nossa geração, não sei se essa nova que tá vindo, a gente vê que tem gente que é novinha e já é gay, assumidíssima, LGBT, é muito legal ver isso. Mas a gente veio de um rolê que não era legal, né? Eu não tinha ninguém gay na minha escola, assim.
Não assumidamente, tinha, né? assumidamente não tinha, né? Não tinha mesmo. Então o jeito era justamente falar mal. Mas eu acho que muito. É por isso que dizem, né, que o falar mal tá muito ligado com a relação que você tem com o que está falando mal. Porque Certo. você, no fim, você gosta do que você está falando, mas você está. Eu não acredito muito nessa teoria. Eu acho que tem muitos casos que sim, mas também acho que tem casos que não. Porque tem muita coisa lá no canal que a gente zoa e que a gente acha tosco mesmo, que a gente acha feio mesmo. E tá tudo bem, sabe? Mas assim, quando é muito ruim, a gente prefere nem fazer vídeo. Isso, Se tá alguém aí. que a gente não quer dar um palco, sei lá, porque a pessoa é podre, Sim. é melhor não fazer um vídeo. É verdade. Por isso que a gente até fala que a gente zoa mais quem a gente gosta do que quem a gente não gosta. Porque a gente não gosta, a gente ignora. Isso é verdade. Ó, a Ellen. Ai, eu amei o tweet da Ellen, tá? Porque a Ellen se dobrou pra um assunto que não é mais legal você falar mal, tá, gente? E eu vou defender sim, que é a saga Crepúsculo. Na época que tinha treta entre Harry Potter e Crepúsculo, e eu falava mal, mas no off, eu me acabava de assistir. Hoje em dia, sou cadelinha. Tinha essa coisa de falar mal do Crepúsculo, né? Que Crepúsculo é vampiro vegano, que brilha no sol, e que não sei o quê, que é uma toscaiagem. Só que já foi, gente. Já foi você falar mal de Crepúsculo. Já há muito tempo, né? Tá, e nem vem querer peitar não, que eu falo bem. Mesmo porque aquilo também, a gente caiu numa época que se eu for assistir alguns filmes que eu assistia na sessão da tarde, eu achava incríveis, hoje eu vejo e tem uns que são uns lixão. E a gente, nossa, é incrível. E não é tão diferente assim de Crepúsculo, sabe? Não, e tem muita, assim, né, agora eu vou entrar no assunto polêmico. Tem muita saga que, na minha opinião, é super estimada. E o povo se mata, se ama, que é maravilhoso, que não sei o que lá. Que é o Senhor dos Anéis. Eu não acho tudo isso. Mas tem gente, e tanto que eu provoco muito o Saulo, nosso editor, né, lá no canal, que o Saulo ama. Mas o Saulo vive me zoando de Harry Potter, que eu gosto. E eu não acho nada demais, mas eu gosto do Hobbit, por exemplo. Então, quem sabe um dia a gente não vai gostar. Entendeu? Né? Eu adoro Hobbit. Mas isso não limita da gente também não gostar hoje em dia também. Isso, e tá tudo certo, sabe? Mas várias sagas, eu acho que. E o Crepúsculo também, né? Hoje em dia eu vejo que é até chato também ficar falando mal mesmo, né? Já Porque foi, já sabe, foi. gente? Não assista, não, tipo, sabe? E você pensa que era uma coisa pra adolescente, né? O que a gente assistia adolescente? O pessoal assistia RBD. A gente assistia Chiquititas. Que é umas coisas toscas, gente, tosca. Vai pegar pra ver no YouTube os vídeos que a gente fez analisando os diálogos do RBD, gente. É tosco demais. Parece a Jade Picon brigando com o Arthur Aguiar no Big Brother. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo. Porque as pessoas gostavam. Porque quando você tá numa idade… E nem é só adolescente que assiste também, não, né? Mas, às vezes, você quer… Elite, por exemplo. A gente assistiu todos os Elite. E também é um lixão. Duas véias e é um lixão, gente. É Mas a uma gente caçamba gosta, do né? lixo. Ó, eu amo esses username que não dá pra ler. Kindle of Ashes. Shibucha essa. Shibucha. Eu criticava muito procedimentos estéticos e apoiava super o papo de se aceitar como é. Mas hoje tem coisas que eu mudaria em mim pra me sentir melhor. E também entendo que tá tudo bem não gostar de algo em si mesmo e nem por isso me odeio. Apenas não gosto tanto. Viva aos procedimentos estéticos. É uma coisa bem polêmica, procedimento estético. Porque até hoje tem gente que é muito contra e tem gente que é totalmente a favor, né? Sim, é uma coisa polêmica, mas eu também tenho esse mesmo pensamento. Eu demonizava muito mais antes, de tipo, nunca, jamais. Até você se casar com um homem que quis fazer harmonização facial, né? Pois é exatamente isso, E né? o que você achou do resultado da minha harmonização? Você gostou? Eu gostei. E mesmo porque também, hoje em dia, não é só sobre cirurgias também, né? Eu ainda acho cirurgia um pouco agressivo. O que ela tá falando aqui é procedimento estético mesmo. Procedimento estético, você tem a aplicação de coisas que vão desaparecer no seu rosto. Tem coisa que dá pra você tirar se você se arrependeu. Então, eu vejo com outros olhos hoje em dia, sabe? Mas eu já tive esse julgamento também de jamais farei, que nossa… Eu também tive muito esse julgamento, assim, por ver pessoas na TV, né, que as cirurgias deram errado, tudo. Mas eu acho que a gente tá no momento, até mesmo que o procedimento estético evoluiu demais. E eu acho que é isso, se você sente uma vontade e você tem condição de ir a uma consulta, conversar com o médico, tudo, desde que seja feito com uma pessoa de confiança, com uma recomendação, eu acho que por que não, sabe? Claro, Cada um faz o que quer da vida, gente. Não pinta cabelo, não bota piercing, faz tatuagem. Sim, então, sabe, são sim. coisas que também outras pessoas olham e pensam, nossa, Que acham um jamais eu absurdo, faria. acham um absurdo. E a gente já é tão acostumado e é normal, né? O Gui Pereira mandou uma coisa assim, que eu também jamais imaginei que talvez um dia eu ia gostar.
que é a academia. Ah. Eu dizia que amava ser sedentário e que a academia era perda de tempo. Corta pra 2022, comprando comida fitness, fazendo musculação, natação, bicicleta e comendo tudo de forma regrada. Ele Olha. entrou pro modo fit dele, né? Tá, ele vive pra ser padrão. Não, ele é bem padrão aqui pela foto. Tá. E todo mundo acha que tem uma fase que quer ser padrão na vida. E depois você desencana. Ou você segue isso e segue. É. Ou você desencana e leva isso de mais uma boa. É que tipo, sabe o que eu penso? não Vamos precisa supor. ser 100%, sabe? Se você é uma pessoa com um conforto financeiro muito grande, você consegue viver pra ser padrão, porque aí sua profissão vai até se tornar isso. Agora, se você tem que Não. sair cedo, trabalhar, se lascar, não dá pra você viver pra ser padrão. Olha, quando eu fazia faculdade, trabalhava, mas já na Diva, né? Trabalhava em casa, mas fazia faculdade, morava lá no ABC, em Mauá, que é Você ia pra distante. academia, né? Eu ia todo dia cedíssimo e eu adorava acordar cedo, fazer exercício, sair com aquela sensação de exercício assim feito. E eu sinto que no meu caso, o fato de crescer muito longe de exercícios, por causa daquele rolê de você ser gay, né? Você ter vergonha, você sempre é escolhido O por ambiente da último. academia é complicado, gente. Você cresce já, né? Isso já vai te afastando um pouco dessa vida de, pô, quem sabe não. Eu penso que, sei lá, se não tivesse esse preconceito, talvez eu gostasse mais de esporte, sabe? Aham. Talvez eu que tivesse crescido mais ligado aos esportes durante o restante durante a minha adolescência. Mas como não rolou isso, só depois, com muito tempo, eu consegui numa academia que era muito de boa, a academia que eu ia só senhorinha, sabe? Os caras eram bem tranquilos também, que ia, Aham. horário que eu também ia muito de bom. E aí eu vi que era muito gostoso fazer. Eu curtia muito fazer academia. Depois que a gente mudou, acabei desregrando mais, mas ainda faço meus exercícios e gosto. não o levo Fih mais gosta dessa forma. bastante mesmo. Mas eu tirei muito esse estereótipo de quem só É. vai na academia gente bitolada, porque. Não, eu ai, também acho que não é só isso. Não é só isso. Mas eu não vou mentir que eu ainda detesto bastante, assim, o ambiente da academia. Eu tenho raiva, porque o professor… Você precisa do professor pra perguntar os aparelhos, o professor tá conversando Então. com as meninas. Ai, tem uma raiva, Onde sabe? eu fazia, o professor era muito gente boa. Ai, tá Talvez vendo? foi isso, É sabe? difícil, gente, é difícil, ó. A mulher de cropped, amei o nome. A mulher de cropped falou que ela falava muito mal de BBB. Já fui aquela que falava, desliga a TV e vai ler um livro. Hoje não perco uma notícia. Olha, gente, falar mal de Big Brother também é uma coisa tão batida. Tão batida, porque o Big Brother é aquilo. Ele tem 3 meses de programa. O resto do ano não tem mais nada. Você vê se você quer, sabe? Eu acho que esse é o grande rolê, Você vê né? se você quer, cacete. Principalmente hoje em dia, onde a gente tem milhões de plataformas aí. O YouTube aí tá de graça, né? Você tem internet, mas acho que todo mundo tem ali um celular, alguma coisa. Tem a TV aberta, tem um monte… Tem tantas opções. Inclusive, ler o próprio livro ao invés de ficar na internet xingando. Então… Pois é, gente, sabe? Mas eu acho assim, não tem problema você ter esse sentimento e você fazer outra coisa, ao invés de ver BBB. O problema é você ficar enchendo o saco dos outros na internet, entendeu? Aí vai lá escrever e aí você se acha a bucetuda, o pauzudo, sabe? O culhãozudo de ir lá falar. E aí foda-se que você não quer ver Big Brother. Foda-se, ninguém tá se importando com você. Eu acho que Sabe? teve um tempo até que essa crítica era mais relevante até, né? Se você for ver, é muito engraçado quando o pessoal compartilha umas charges de antigamente, que vão me alienar, que é o carinha assim com umas camisas de força vendo a Rede Globo, sabe? Mas caiu que muito esse discurso, né? nossa. Caiu muito esse discurso. Ai, ó, tem muita gente também que mandou que falava mal das divas pop e hoje em dia gosta. O Andrei Violet falou que ele falava mal de Billie Eilish. No início, estranhei muito o estilo das músicas e dos clipes, mas depois entendi e percebo a evolução musical e visual dela. Hoje, elogio e reconheço o talento dela. É sobre isso, gente. Você não precisa ser o maior fã do mundo, mas é reconhecer o talento da pessoa e elogiar, independente se você achava ruim ou não, sabe? A Billie Eilish foi uma das últimas artistas que a gente fez vídeo de looks, inclusive. E É a gente verdade. fez e o povo metralhou a gente. Só que a gente fez muito já na vibe atual do Diva Depressão, que é zoar o look super de boa também, porque a gente também se veste zoado. Não, e também… se veste A gente se ótimo. veste muito zoado, Não, gente. E mesmo assim, eu adoro ela. Eu acho a Nossa, Billie eu Eilish adoro também. incrível. E acho que justamente os looks serem estranhos é uma das grandes graças dela. Porque você não espera que tipo, ela vai estar com aquele look, aquele blusão, sabe? E ela já mudou um pouco o estilo também, né? E também pra você ver que, tipo, as pessoas também mudam, né? Às vezes as pessoas cobram
coisas de artistas que, sei lá, ficam no passado, sabe? A pessoa muda também. Tem um aqui que tá reclamando da Dua Lipa, que eu vi aqui. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. O que vocês vão falar mal da Dua Lipa? Eu gosto da Dua Lipa, gente. O Andy não vai ver a Miley no Lola? Esse é o nome dele, né? Ele já tá revoltado, então, porque ele não vai conseguir ver a Miley no Lollapalooza. Já aconteceu muito, acho que de falar mal, né? Quando saiu uma música de eu achar horrível, xingar até a 5ª geração da música, mas depois de uma semana virar minha favorita. Eu era o maior hater de New Rules da Dua Lipa. E não durou um mês para que eu soubesse a letra todinha, incluindo o back vocal. E isso acontece muito, gente. A gente meteu o pau numa música, daqui a pouco a gente se pega ouvindo. Sim. A gente fala que não gosta, depois a gente percebe que não é bem assim. E eu acho que tá tudo bem a gente dar o braço a torcer. Antes você dar o braço a torcer do que você morrer quadrado, sem querer mudar de opinião sobre nada. Eu acho que é por aí, sabe? Sim, também Eu também acho. E também acontece o contrário. Às vezes você curte muito uma música, mas de tanto você ouvir, você pegar a bode também na música. A gente é muito fã da Madonna, mas tem música da Madonna que a gente já ouviu tanto ela cantando na turnê, que já enche o nosso saco. Que já hoje em enche dia. o saco. Mesmo E a gente amando ela. E geralmente são músicas que são as que Like a Virgin, eu não gosto tanto, Cansou, assim. hein? Sabe, cansou. Holiday, então não posso nem ouvir. Senhora. Ó, Material Girl agora tá viralizada no TikTok. essa eu gosto ainda. Eu cansei de Material Girl. Essa eu Nossa gosto. Senhora. Ó, a Brócolis é bom demais. Falava que achava breguíssimo ver o povo postando mêsversário de namoro. Agora eu faço isso, inclusive hoje faço 2 meses de namoro. Isso a gente não pode criticar o Eduardo, porque a gente passou muitos anos do nosso namoro dando presente mês e mês um pro outro. Até hoje em dia eu ainda leio e falo, amor, sabe que dia é hoje? É 24. É o nosso dia. Eu acho fofinho, gente. Acho que eu acho que tem coisas que a gente faz no começo da relação que depois, com o tempo, se perdem, porque a relação evolui para outro patamar. Mas tem pequenas coisas que eu acho importante a gente manter, porque é importante dentro da relação você manter certas coisas que te faz lembrar daquele começo, sabe? Eu acho que é importante manter algumas coisas, sim. Eu estou chegando no momento da minha vida. É difícil falar isso, é duro falar isso. Mas tô chegando no momento da minha vida que até carro loucura de amor eu já não acho tão cafona assim, gente. Olha! E pra quem sabe, gente, eu acho assim, ó. Eu sei que não, você quer fazer uma cafona surpresa, é cafona, mas às vezes você quer fazer uma Cafona coisa. E aquilo, por exemplo, o Eduardo gosta. Então, aí eu acho que não é problema mandar pra ele, eu sabendo que ele gosta disso. Isso. O negócio é quando você manda pra alguém que você sabe que não gosta. Pra trollar a pessoa, né? Não, às vezes, tipo, a pessoa não curte, nem pra trollar, na É que intenção eu acho boa. assim, gente, Se a pessoa curte, tudo bem eu fazer. acho cafona, não é que eu acho bonito, eu acho cafona. Mas ao mesmo tempo eu acho uma coisa muito legal, assim, você receber um negócio desse, sabe? Porque eu penso que é uma vez na vida. E olha que legal a pessoa ter pensado em fazer isso pra você. Então eu acho isso muito legal, então, sabe? Então, eu penso muito que é isso. Mas eu sei que eu sou muito julgado por isso e tá tudo certo também, gente. Ele é muito julgado, gente. Eu sou. Muito Ó, julgado. a Manuela falava mal dos termos top zap, kkkk. Também detestava a Anitta. E hoje em dia é uma das artistas que eu mais ouço aqui no Brasil. Top e Zap. Ai, gente, eu falo Zap hoje em dia. Eu Zap. falo zap também. Mas eu falo assim mais na zoeira. Ai, abre aí seu zap que eu vou te mandar. Mas é uma zoeira que você fala. Que você fala, exato, Eu falo top, também eu falo. Por isso eu não lembro se eu critiquei já. Porque eu sempre tive a noção de que eu falava também. Então, preferi ficar omisso, sabe? Referente a isso. A Rihanna Invertida falou: a minha emo de 2012 odiava patricinhas. Olha. Hoje em dia eu sou assim. Aí mandou um meme de uma menina toda de rosa com um cachorro na mão. Então, gente, essa coisa, esse estereótipo da patricinha que usa rosa, pelucinha rosa, tudo. Eu vejo muitas meninas se desconstruindo dessa imagem, hoje em dia assumindo que gostam mesmo, né? A Karen E Bacchini meninos- fala muito disso. Sim, a Karen Bacchini blogueira. Porque ela também, assim como eu, e acho que o Eduardo também, a gente era mais trevoso na nossa adolescência. É verdade. Porque o adolescência. Adolescência. Porque o hype na época era coisa rockzinha, você ser um adolescente roqueirozinho. Era o que era legal, era o que era cool. E aí você tinha que ser contra todo o O movimento colorida. O funk, as patricinhas, não sou do rock, eu uso preto. Mas aí também acho que é uma questão também de fases da vida. Acho que quando você é adolescente, você quer ser contra
o que tá rolando, pelo menos alguns adolescentes. É que você Os quer que não ser são os legal, populares. você quer ser legal. Não, eu acho que você quer se enquadrar num lugar. Então, por exemplo, eu não era os padrões. Então, eu queria pelo menos ser O rockzinho. O rockzinho, entendeu? Tá. E hoje em dia, gente, uso rosa, amo. Serviu o tabu quebrado. Serviu o tabu quebrado. Mas hoje eu gosto e eu percebi, poxa, há tanto tempo me privei de usar certas cores. Também com a questão de ser gay também, acho que isso tinha muito peso também. Mas de não usar certas coisas. Olha que tontice, né? Uma tontice. Eu amei esse menino aqui, ó. Boiolinda quebrada. Já falei muito mal da Madonna. Olha, vai se ver comigo! Já falei muito mal da Madonna por motivos etaristas. Com o tempo e o amadurecimento, tomando consciência política e social, fui entender que o mundo ainda precisa de alguém como ela e a arte dela, bem como respeitar todo o legado da artista. Gente, tem muita galera que tem preconceito com divas pop mais velhas, porque dizem que o pop não são pra pessoas idosas e velhas e senhoras e tudo mais. Claro, claro. Né? E não entendendo o contexto do artista. Por exemplo, a Beyoncé, né? Já critiquei Beyoncé também, né? Eu já falei muito mal da Beyoncé também, Muito gente. Me nas- arrependo muito. As picuinhas de né? Jamais será. Porque a gente veio de uma geração que eu pensei que já tinha encerrado isso, mas a gente vê Era que ainda legal, existe muito. e era legal você falar mal da outra diva pop pra poder enaltecer a sua, né? Porque não, né? E a Beyoncé não é tudo isso e tal, né? Só que eu acho que ela foi até, inclusive, você vai vendo os trabalhos, você vai percebendo, poxa, como não é só tudo isso, olha tudo isso, o tanto de tempo, né? Não, O e ela é tanto de muito coisa tudo que ela isso e muito faz. mais, né? E o que ela representa também, né? Por exemplo, eu tenho noção de que a Madonna chegou num lugar que no lugar onde ela tinha que chegar, e a Beyoncé, ela vai além em outros lugares porque ela tem outras questões ali, sabe? Sim, por ser uma cantora preta. Exatamente. Né, por ter toda a questão da representatividade mesmo. Super, De falar sobre racismo. E até citando aqui a Madonna, gente, eu e o Fih também a gente vem de uma época que a Lady Gaga estourou. E a gente tinha raiva da Lady Gaga porque, supostamente, a Lady Gaga copiava a Madonna. Dias atrás, eu entrei no meu Facebook, gente, eu olhava pras mensagens que eu colocava na minha timeline do Facebook, metendo pau na Lady Gaga. E aí eu meti o pau na Lady Gaga e o Felipe ia lá embaixo e comentava, realmente. E não sei o que lá. Era um Nossa, alimentando o gente. hate do outro. E a gente achava pra legal nada. pra nada. E ao mesmo Nada. tempo a gente ouvia as músicas da Gaga. Então eu não consigo entender por que a gente era assim. Aí, aquele caso que eu digo, a gente falava mal, mas ouvia. Então. Mas a gente curtia muito a Lady Gaga. Nossa, eu tô com o sotaque da blogueirinha. É? Curtia. Curtia. É as saudades que a Blogs agora é international, né? Blog. Volta logo. Gente, os stories da blogueirinha estão incríveis lá na França. Vão lá ver, porque estão incríveis. A gente ouvia que rolou aquela treta mais pesada entre elas. E a gente tomava as dores dos artistas. Hoje em dia eu ainda tomo a dor do artista, mas de uma outra forma. Não tem necessidade de eu xingar a Lady Gaga numa Quando rede realmente social. precisa, a gente toma a dor, né, gente? Quando não a gente precisa, toma, sabe? mas eu vou lá fazer um post xingando, sei lá, a roupa, o cabelo, sei lá, alguma coisa dela que não tem nada a ver no sentido, sei lá. Sim. Mas você vai vendo que, tipo, o que mudou, sabe? Aí depois as duas estão juntas lá se abraçando no Oscar. Fazendo. Mas é uma foto só pra fazer likes. E se for? Foda-se também. Foda-se, porque a música de uma não anula a música da outra, que não anula o trabalho de uma. E a Lady Gaga, gente, agora eu vou falar como fã da Madonna. Ela pisa na Madonna na questão do Oscar, porque a Madonna nunca conseguiu o Oscar. E a Lady Gaga foi lá e conseguiu, sabe? São coisas diferentes, sabe? São Isso. artistas diferentes, são outros rolês. E você gostar de uma não exime de você de não gostar da outra, Ai, a sabe? gente fica cansada, né? Tem hora que cansa. Nossa. Cansa. Ó, uma coisa recente. Gostei que tem coisas recentes também. Vamos lá. E eu me desconstruí também recentemente disso. Mas pra você ver como eu acho que a gente já estava mais aberto até. Por isso Tá. que a gente não pegou tanto bode. Laura Gonçalves, o copo térmico de cerveja. Ai, acho chique, gente. Ficava julgando, falando que era coisa de hétero Nutella. E agora, a sapatão aqui está espalhando a palavra do copo. Porque realmente é muito bom. É o copo, gente, é o copo Stanley, tá? É. Que é o copo Stanley. Eu vou falar a marca porque não vão pagar a gente mesmo. É o copo Stanley que ele deixa gelada a bebida. Deixa gelada a bebida. É tipo a gente tá tomando aqui uns squeezes. É tipo um squeeze, né? Só que é um copo. Só que é um copo meio térmico e ele é muito bom. Ele é de alumínio dentro e ele realmente mantém a bebida mais gelada. Eu ouvia o povo criticando assim por cima, mas não tinha chegado adentro dessa questão. Tá. Aí, final de ano, acho que eu até já falei disso, né? O amigo do Danilo levou o copo lá na casa… Danilo Lorelai, tá, Lorelai gente? Fox. Levou esse copo e aí ele falou: eu só ando com esse copo porque a bebida fica gelada.
gelada. A pessoa que leva o copo pra todo lugar, eu acho um pouco estranho mesmo, tá? Agora, se você tá em casa, tudo bem. Ganhamos um kit aqui que veio esse copo e ele é incrível. Ele deixa gelado mesmo. Não tenho o que falar mal dele, tá? E é maravilhoso, né, E é gente? maravilhoso. Vamos combinar que é maravilhoso. É bom mesmo, gente, o copo. Ó, a Júlia, e o nome dela tá escrito Júlia mesmo, tá? LHA, Júlia. A Júlia, ela falou que falava mal de usar roupa combinando com o namorado. E ela mandou uma foto amiga. que tá combinando. Eu e o Fih, a gente também falava mal disso. Porém, se você for ver a Nossa gente dentro Senhora. do contexto Diva Depressão, tem muitos looks do Diva Depressão que eu tô combinando com o Fih. Tem essa coisa de eu usar o rosa, ele usar a versão. Eu usar o verde, ele usar a versão do meu look rosa. Não deixa de ser uma cafonagem. É uma cafonagem. E tem coisa mais legal do que você se desconstruir na questão do look, você poder usar o que você quer, a piração que você quer, gente. É, eu acho que é a melhor coisa. Independente se for look de casal, se for mini saia, cropped, o que for. Porque assim, eu e o Fih, a gente chegou num ponto, até por conta do trabalho que a gente faz, o Corrida das Blogueiras, tudo. Tem coisa, gente, vocês não vão nem acreditar, assim. Tem coisa que eu olho, eu sei que é feio, mas eu coloco e eu adoro colocar aquilo, porque eu sei que é legal você usar uma coisa que vão falar mal, que vão achar feio, porque você vai causar uma comoção. Não é uma coisa assim? Com certeza. Ó, uma coisa que a gente criticava lá no começo do canal, e aí a gente sempre usou, e as pessoas ficavam, ai, vocês não falavam mal? É a legging, Ai, você sim, lembra? a calça legging, gente. Porque a gente metia o pau no canal, mas a gente usava, a gente já gostava de legging. É. E aí as pessoas ficavam, nossa, mas vocês estão usando legging, vocês não falavam mal? Gente, eu uso calça legging com bota. Vocês têm noção disso? Aquela Gente. legging, ó, uma dica, meninas de moda. A legging brilhante, aquela cintilante, com uma mais bota, cafona. caninho alto, ó. Fica maravilha. Porque legging é uma coisa confortável de usar, é gostoso. Confortável. Pra viajar é bom. Nossa, é incrível. E, nossa, amo, amo, amo. Mas a gente zoava no canal legging, sabe? Então, É. as pessoas ficavam confusas com isso. A Raíza Gonçalves falou aqui, ó. Eu odiava a maquiagem até perceber que esse ódio vinha do medo de ser taxada de fútil. E da pressão geral de que meninas têm que se maquiar ou só estão arrumadas de maquiagem. Hoje em dia eu me sinto livre pra sair com ou sem maquiagem e com a liberdade o ódio foi embora. Olha que legal, pra você ver como… Aqui Que aí já vem de uma outra questão, né? O ódio dela, assim. Aí é uma questão mais social, que eu, né, a gente sendo homem aqui, a gente não tem muito o que falar sobre isso, assim, né? Mas eu lembro que quando eu trabalhava com as minhas amigas, e eu sempre tem uma amiga que ia bastante maquiada. Aí o dia que ela não ia, todo mundo ficava perguntando pra ela… Nossa, por que você não se maquiou hoje? Tá doente e tal. E lá. E eu lembro das minhas amigas comentando, falando, nossa, só vim sem maquiagem, o povo pergunta. Eu lembro que já era um incômodo naquela época. É verdade. Mas Mas, é eu acho que não mudou muito ainda, não. Tem muito isso hoje em dia, viu? Não, acho que continua. Acho que a galera ainda fala bastante. Mas eu acho que tem muitas pessoas que tentam, por exemplo, a Karen Bakini mesmo, né? A Karen tem um canal de maquiagem aí, mas quando ela sai pro rolê, ela tá sempre sem maquiagem. E ela adora falar isso, que é tipo, eu me sinto muito bem sem maquiagem também. O dia que eu quero usar, eu uso bafo, mas o dia que eu não quero usar, eu não tô nem aí também. Eu acho que é isso, gente. Assim, a gente… Outra pressão, assim… Pelo menos da minha parte, né? Eu me assistindo no canal, eu me achava feio. Aí eu comecei a usar maquiagem pra gravar. Foi. Hoje em dia tem vídeo que a gente não usa, tem vídeo que a gente usa, mas eu gosto de… Mas aí é uma coisa que eu gosto de fazer por Você mim. gosta, exatamente. Porque eu acho que o processo de você entrar ali, se maquiar, dá até um ânimo, sabe? Você se arrumar, você pôr uma roupa. Eu gosto de estar bonito nos vídeos, assim, pra mim, sabe? Sim. Pra aparecer pra vocês, entendeu? Sim. E acho que tem até uma outra questão aí, porque, por exemplo, né? Eu entendi na terapia que pra mim funciona, por exemplo, eu acordei de manhã, como a gente trabalha em casa, às vezes você tá em casa, você fica de pijama o dia inteiro, né? Você fica de pijama o dia inteiro. Verdade. Mas tem que mudar isso. Não, aí na terapia, a minha terapeuta falou, poxa, porque você não experimenta, sei lá, por mais que você vai ficar em casa, bota uma roupa assim, tira o pijama, tira uma roupa confortável que você vai ficar em casa e tal, mas tira o pijama pra dar uma sensação de que agora é o momento de trabalho, sabe? Então nem é uma questão de estética, mas também é uma questão do psicológico. Isso, Por isso que eu tô falando, assim, eu coloco… gente, acho que não vou dizer que são roupas bonitas, porque cada um tem um ponto de vista. Mas eu acho que se você ver nossos vídeos, a gente sempre faz questão de estar bem arrumado, assim, né? Tentamos, porque a né? gente se arruma e ali é o nosso trabalho, a gente tá gravando pra vocês. Muita gente assiste a gente, então eu gosto de estar apresentável pra vocês, assim, sabe? Claro, Então a gente faz o possível aí, né? Eu tinha ainda tem um pouco, com o filtro do Instagram. Eu fitei, mas eu gosto, viu, gente? Você gosta, o Eduardo gosta muito. Eu gosto. Eu acho que se tá lá,
que é que custa você usar, né? Se divertir, está na internet. É que tem uns filtros que borram muito a cara da gente e realmente aí eu não me sinto bem com aquele filtro. Mas tem gente que se sente. Eu comecei a me sentir incomodado com um filtro que eu usava, que eu gostava muito. E aí eu percebi que ele afinava o meu nariz. Ah, E tem aí eu isso também. fiquei meio assim, nossa, eu Pra acho que quê, isso sabe? pode gerar gatilho em pessoas. Eu juro que eu pensei assim. Isso pode gerar gatilho em algumas pessoas, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm essa questão. Aham. E eu não quero que, tipo, divulgar um filtro de alguém que tem esse rolê de afinar o nariz, sabe? Mas aí depois eu fui entendendo que tem tantos outros filtros também, com efeitos divertidos, outros que é só pra dar um negócio engraçado, uma cor no rosto, alguma coisa assim, que também não tem problema, sabe? Aí esses dias eu postei alguns com filtro, tô me desconstruindo disso, sabe? Eu acho que o filtro do Instagram, gente, eu entendo a funcionalidade, porque assim, tem gente que, por exemplo, tem dia que você dorme mal, você acorda com a cara cagada. Sabe? E quando eu passo uma base ali, um corretivo pra gravar, é realmente pra não ficar com uma cara cagada pra vocês. Porque eu, sinceramente, Eduardo, eu não quero aparecer assim. Eu acho feio aparecer assim pra vocês. Já que aquele é o meu trabalho, sabe? Parece que eu tô fazendo de qualquer jeito. Eu não gosto. A mesma coisa nos stories. Às vezes eu preciso fazer um stories, mas eu não vou me maquiar pra fazer um stories. Daí eu vou numa iluminação da janela ali, eu boto um filtrozinho leve, só pra dar um brilhinho, porque o stories, por mais que seja um dia a dia, também é um trabalho nosso. Gente, você não se arruma pra ir pro seu trabalho, minimamente? Sim. Eu não vou trabalhar todo cagado só porque eu tô em casa. Mas isso é uma coisa minha. Eu sei que cada um tem um pensamento, não julgo quem faz diferente, mas eu gosto de me sentir bem assim, sabe? Não, É acho isso. que faz sentido, né? Odeio as pirulas, Brasil. Eu odiava gatos. Achava um animal super frio e não achei que ia amar tanto quanto amo hoje o meu gatinho fera. Meu pai era uma pessoa que falava mal de gato, detestava gato. De tanto que a gente teve gato lá em casa, meu pai beija na boca do gato. Meu pai chora se o gato morre. Vem aqui em casa, ele pega tudo os gatos. Você vê como que ele trata os gatos, né? Os gatos. Nossa, então eu acho que é uma questão também de convívio com as coisas, sabe? Eu tinha muito medo de bicho. Tanto gato quanto cachorro, porque eu não tive contato com nenhum deles. Mas quando a gente topou de pegar um, você topou de primeira pegar um gato, né? Eu já tinha tido um pouco de contato com a Penélope, né? Que era o gato de vocês. Ela faleceu, E eu já gente. tinha mudado um pouco o pensamento. Mas aí ter um gato, nossa… Gente, não é uma vida maravilhosa? Dá vontade de chorar. Vida. É porque Eu eles são incríveis, gente. Assim, os nossos gatos, eles são muito carinhosos. E cada um tem um jeitinho. Então é muito legal você acordar todo dia e ver ele com aquele jeitinho dele, vindo em cima de… Cada um tem um jeitinho, então é muito gostoso cuidar de bichinho, né? Agora a Moira está deitadinha em cima da CPU aqui do computador. O Fih tá emocionado mesmo, ele tá com o olho cheio de lágrima aqui, eu tô. gente. Gente, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que ao longo da vida a gente vai mudando mesmo. E a gente consegue falar bem de muita coisa que a gente falou mal, mas deixando muito claro pra vocês que as coisas que a gente já falou mal não necessariamente são coisas que a gente odiava ou que a gente não gostava. É porque é o rolê do nosso canal mesmo, assim, zoar as coisas, comparar com coisas engraçadas. Eu acho que isso é válido até pra todo mundo aqui também, né? Pra também todo acho, mundo. também acho. Acho que às vezes a gente também se ligar, né? Eu acho que também tem isso também, da gente se ligar. Se às vezes o ódio, a raiva é desproporcional ao que é, por exemplo. Eu Sim. sinto ódio, sei lá, de K-pop, por exemplo. É uma coisa que as pessoas… Eu via muita gente falando coisas pesadas do K-pop e nunca tinha parado pra ouvir até então. A gente adora as Blackpink. Mas aí eu tinha um certo preconceito de tanto ver. Então eu ficava meio assim, né, será? Não sei, né? E aí até vou ler aqui a Amandine, que ela mandou. No meu caso foi o K-pop. Eu falava super mal. Conheci o Blackpink e me tornei uma grande cadelinha. Agora consumo muito. E o Blackpink também pra gente fez essa diferenciada. E aí eu fui também catando, sei lá, poxa, às vezes a questão da idade, porque pessoas mais novas que curtem, aí aquele pessoal mais velho que tá numa fase de raiva não gosta. Mas aí eu fui ouvir, e é aquilo, né? Vai pela minha impressão mesmo. Não é questão do que eu ouvi os outros falando, mas eu assisti, achei um clipe incrível, achei a música legal, falei, poxa, como eu vou hatear se eu gostei assim, sabe? Não tem motivos. Sim. Não, faz todo sentido. Já dizia a Melody, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz. Um caso muito bom aqui também, que precisa ser falado, tá? A Fanny, Acho que Forró. Quando eu era criança, eu via muito as bandas de forró que tocavam nas rádios na época. Quando virei adolescente, comecei a ter aversão ao estilo musical e só queria ouvir rock. Um clássico.
Chega a fase adulta, voltei a simpatizar com as músicas que eu via quando eu criança. Eu acho que a Pablo Vittar, pra mim, foi um grande ali rolê também. Porque eu sempre cresci ouvindo forró, mas nunca tive um apego, assim. Porque a gente não se enxergava ali também. Acho que era um pouco disso. A Pablo faz a gente se enxergar ali. Sim, mas acho que também é uma questão também regional, talvez, né? Porque, por exemplo, a Pablo, o forró, era uma grande referência pra ela. Sim, Tanto que ela lançou o álbum. Ela cresceu com isso na região dela, né? Aqui em São Paulo começou a chegar depois. Mas eu tinha uns vizinhos forrozeiros, né? Muita, sabe? Aqueles que tocam forró, 8 da manhã tá tocando um forró lá do lado. E acho que a Pablo fez, assim, tipo, nossa, que legal pra você ver, né? Uma coisa que a gente não… nunca vou gostar, não vale a pena ouvir. E, de repente, por um outro artista, com um outro lado ali, você começa a curtir. Você se abriu e aí você consegue até ouvir os outros depois, porque você teve uma introdução mais receptiva, talvez. Isso aí. Não é mesmo, gente? Ai, eu amo essa coisa contraditória. Podem chamar a gente de contraditório, podem chamar a gente de incoerente, mas a gente nunca prometeu coerência, gente. Se a gente nunca prometeu coerência, a gente não tem que entregar. Sabe o que eu acho? O que importa é ser feliz, na verdade, eu também né? acho, você disse tudo agora. Acho que importa é ser os papos de tia, né? Eu acho que a gente foi… Eu, pelo menos, assim, né? Tendo uma visão aí de gostos musicais, né? Que eu consumo muito música e gosto muito, por exemplo, da Madonna, de outros artistas. Que a gente vê que, com o tempo, foram mudando o seu estilo, foram mudando as suas músicas. Porque a gente percebe que é natural você mudar. Ninguém fica a mesma coisa a vida inteira. É verdade. Então faz parte você gostar de certas coisas. E depois você não gostar tanto mais. Quem sabe depois você gostar também de novo, sabe? Tudo bem. É verdade, gente. É sobre isso e tá tudo bem. Mas acho que sempre dá pra você tirar alguma coisa positiva de tudo. Eu também acho. O que vocês acham, vocês que estão ouvindo? Vocês se identificaram com isso, gente? Vocês se tornaram essas pessoas que falam bem de muita coisa que vocês já falaram mal? Esse podcast é sobre isso, mas por mais que a gente já tenha lido aqui muitas respostas de vocês, vocês podem continuar comentando lá no Twitter com a hashtag Diva da Diva. Mandem fotos pra gente. Eu quero fazer um post no Instagram, podcast Diva Depressão. A gente recebeu muita foto. Tá, vou fazer um carrossel lá com umas 10 fotos aí pra vocês verem as coisas engraçadas que vocês mesmos mandaram, né? Não se esquece de seguir, gente. É podcast Diva Depressão, tá? Segue lá nosso Instagram. Batemos 10 mil seguidores. Tô muito feliz. Uhul. Quero agradecer também o pessoal do Spotify que mandou de presente pra gente um troféu de top 1 podcasters, né? Que o Diva da Diva ficou em primeiro lugar, entre os mais ouvidos por muitas semanas aí, muitos dias. E a gente tá nas paradas dos podcasts de comédia, então a gente tá muito feliz por essa conquista, né? Vocês abraçaram super esse projeto novo nosso aí, a gente ficou muito, muito animado. E é isso, continue interagindo com a gente. A gente vai ver agora o resultado. Diga, Fih, você quer dizer alguma coisa? Faltou a gente falar uma coisa, Eduardo. Diga. Muitas pessoas também mandaram que odiavam a gente. Ai, é verdade! O feitiço virou contra as bruxas. Olha, a Bia Alvex, vocês, kkkk, não era hater, mas criticava. Hoje em dia, caiu por terra total. Qualquer coisa que vocês fazem, eu tô consumindo. 100% cadelinha do Diva Depressão. E se me perguntar porque eu criticava, nem lembro. Perdidíssima na personagem. Ai, eu amo. Ai, gente, se perder na própria personagem é muito gente, gostoso. Muitas pessoas, Porque você descobre uma nova personagem. Canal Diva Depressão. A Santos ZTAL. Caiu um vídeo aleatório e pensei, nossa, como eles são exagerados e reclamam de tudo. Ai, forçados, tóxicos. Mas hoje eu simplesmente amo. Não imagino mais minha vida sem os vídeos de vocês. Ah, gente. E muita gente mandou isso. E às vezes é aquilo também. É isso mesmo. Às vezes você tem uma impressão, mas se você vê um pouquinho mais, você curte. É porque aí a gente fala mal da diva pop que você não gosta, ou que você gosta, aliás. A gente fala mal da sua diva pop que você gosta, aí você ficou com raiva da gente. Mas aí tem um vídeo que a gente fala uma coisa que no fundo você queria falar e você não tinha coragem. Que você não gosta, aí você se identifica. Isso, aí porque o falar mal é sobre isso. Às vezes a gente tá falando mal da coisa errada. Quando a gente fala mal da coisa que você acha certa, aí você vai querer ser nossa amiga. Ai, gente. Né? A gente também não vive sem vocês, gente. Assim, a gente ama gravar os vídeos, a gente anda se divertindo muito ultimamente com os conteúdos assim que a gente vem produzindo. Então tá num momento bacana. No episódio da semana passada, a gente falou muito sobre carnaval, né? O episódio foi especial sobre carnaval. E a gente deixou uma enquete no episódio pra vocês responderem, certo. tá?
E a gente prometeu que nesse episódio atual aqui, dessa semana seguinte, a gente daria o resultado da enquete pra vocês. Então, não sei se todos os episódios rendem uma enquete, mas toda vez que a gente fizer uma enquete no episódio anterior, no episódio seguinte a gente vai dar o resultado, tá? O que deu. Ó, a gente perguntou assim pras pessoas, ó, o que você acha sobre o carnaval? Gente, ouçam esse episódio da semana passada porque tá muito legal, tá? A gente deu 3 alternativas. É a melhor festa brasileira, detesto muvuca e bagunça e nem percebi que teve carnaval. Com 51%, parece um paredão, né? Com meu 51% dos votos, responderam que o carnaval é a melhor festa brasileira. Mas eu achei apertado, ó. Os outros dois teve muita divisão de votos aí, ó. É? Detesto muvuca e bagunça com 22% e nem percebi que teve carnaval 27%. Nossa, bastante gente. Então eu acho que é sobre isso, ó, opiniões diferentes, gente, né? Nem todo mundo concordou com o carnaval aí, Nem né? todo mundo concordou, mas vai ouvir o nosso podcast de carnaval, porque a gente falou ali sobre muitas coisas que não necessariamente são para as pessoas que gostam de pular carnaval na rua, sabe? Eu entendi que a questão é a comida mesmo. É. Porque muita gente falou que a questão é a comida. E a gente deu ideias de bloquinhos para as pessoas da nossa idade. Isso. E de bloquinhos típicos, espeto. com comidas típicas, exato. Vão ouvir lá, é o podcast da semana passada, tá, gente? É importante vocês ouvirem todos os episódios pra vocês ficarem aqui bem a par do nosso universo do Diva da Diva. Que sempre interage com os tweets de vocês aí. A gente joga um tema por semana nas redes sociais. E a gente lê todo episódio, a opinião de vocês de acordo com o tema. Vamos para o nosso quadro especial de hoje? Vamos! Gente, aqui no final de cada Diva da Diva, a gente tem o Amiga Deixa de Ser Trouxa, onde a gente ouve o seu questionamento sobre relações, né? E a gente dá uma de psicólogo mesmo sem ser. Certo. Né? E também tem o saque da diva, que você também pode mandar uma reclamação, sugestão, elogio, dica também, um correio elegante, qualquer coisa. Ai, manda no manda um saque, recado tá? pra alguém. Eu quero começar a ler recado pros outros, E gente. pode ser de tudo, tá? Reclamação de tudo, tá? Acho que hoje a gente podia ir ser só de amiga deixa de ser trouxa. Aí o saque fica pro próximo. Pode ser. Então hoje nós vamos só ler aqui, ouvir, né? Que você mandou um áudio aqui, gente. Vamos ouvir hoje uma Amiga Deixa de Ser Trouxa. E você pode mandar pro número 11 95962 7575. Se a sua questão for uma Amiga Deixa de Ser Trouxa, você manda com o título Amiga Isso. Deixa de Ser Trouxa. Questões amorosas, Isso. tá? Agora, se for um saque, serviço atendimento ao cliente, você manda com o título saque que a gente separa e ouve aqui com vocês, tá bom? Vamos para o Amiga Deixa de Ser Trouxa de hoje. Vamos lá. Oi meninos, tudo bem? Eu me chamo David e tenho 23 anos. Então, há alguns anos eu conheci um palestrante lá na universidade, na qual eu estava estudando. Certo. E eu me apaixonei por ele porque ele era muito bonito e muito inteligente. Então, imediatamente eu fui no Instagram dele e segui. Ele me seguiu de volta A e ele bicha já começou foi a no Instagram. responder várias coisas. Tudo que eu postava ele respondia. Tá querendo. E eu tipo assim, eu pensei até então que ele era hétero. Conclusão, a gente se pega há mais de 2 anos e meio, todo fim de semana. Pelo menos 4 vezes por mês a gente se vê. Só que o ano passado, em julho, eu descobri que ele é casado com uma mulher. E tem inclusive um filho. E eu fiquei um pouco desesperado, porque a gente fica há mais de 2 anos. E ele nunca toca nesse assunto e tal. E o sexo dele é tão gostoso, meu Deus. Agora eu tô me sentindo muito culpado, porque embora agora eu saiba que ele está casado, eu ainda não tive coragem de dizer pra ele, ó, eu fui fuçar lá e achei e tal. E eu achei ele também, é uma coisa que ele deveria ter me dito, então. Eu sei que eu estou errado, porque eu já tenho umas 4, depois que eu descobri, tem um tempinho que eu tô ficando com ele, né? Desde julho eu não parei de ficar com ele, mas eu tô gostando dele. E eu sei que eu não preciso passar por isso, porque eu sou bonito e tem outros caras afim de mim, mas é que ele é gato, é gostoso, é inteligente e casado, né? É foda, me ajudem, por favor. Eu quero saber por que você mandou mensagem pra gente. Se você não tá disposto a falar que você sabe que você é gostoso, que você é bonito, tem um monte de boy em cima de você. Bicha, por que você mandou mensagem pra gente? Ele quer esfregar na cara de todo mundo que ele é gostoso e tá pegando alguém muito gostoso. Você quer. Tudo você já falou, que você tá errado também, porque a partir do momento que você sabe, gente, não adianta falar que a culpa é só do casado. Você também tá compactuando com esse erro. Vamos combinar? Ai, fi, nem vem. Não, acho que sim.
Mas aí também é questão da sua consciência. Pelo jeito, você não tá muito preocupado com isso. Eu acho que a preocupação dele é que se ele mandou todo esse áudio, é porque talvez role um interesse além de sexo. Talvez seja isso. Não, se faz 2 anos que você pega ele e você… Ai, acho que estou gostando. Acho não, bicha, você gosta. Faz mais de 2 anos que você pega o boy, gente. Eu acho que assim, se você, sei lá, às vezes também está se sentindo culpado por estar pegando alguém, sei lá, pensando na situação da esposa, né, da família. Acho que você pode chegar, olha, querido, descobri, Queride. sem querer acabei descobrindo que você tem uma relação, queria saber como é que funciona. Ela sabe Eu que acho você que ele tem uma… medo de falar isso e o boy de chutar o cu dele e ele não transar mais com esse boy. Eu também acho. Mas, gente, você mesmo falou, tem um monte de boy em cima de mim. Sexo por sexo você encontra fácil. Amigo. Sabe? Agora, se você tem um interesse a mais, aí vale uma conversa. Acho que você Né? tem que primeiro ver o que você quer. Você quer… Afinal, o que você deseja? A Você quer… senhora é uma bicha bem safada. Você quer ficar com ele? Você quer revelar a verdade? Qual é a sua A intenção nisso senhora é uma tudo? bicha bem da safada que eu já percebi. Primeiro descubra a sua intenção e a partir daí você age. Ou pergunta pra eles como é que é essa relação, se sei lá, às vezes a mulher permite, não sei, né? É. Hoje em dia todo mundo Não tá dá se pra saber. desconstruindo aí da monogamia. né, e tal. Mologalamanlia. Mas aí pergunta e vê o que rola depois, amigo. Eu acho que você tá interessado nele sim. Eu também acho que você tá interessado. E eu não sei, acho que a pessoa manda áudio pra gente querendo que a gente fale, não, continua escondendo e não sei o que, não sei o que. Aqui nós não vamos passar esse pano, gente. Aqui a gente é verdadeira. E acho que a questão nem é sobre, se ele não quiser, tem milhões de outros. Porque no fundo você quer ele, né? Porque se você mandar áudio é porque você quer ele. Exatamente. Assim, E não essas vem mentir. bichas, vocês têm que ver, gente, que a vida também não é só piroca, né? A vida não é só transar. Por isso que ele tá mandando esse áudio, então. Ele deve estar Está sentida. tá sentindo além, né? Conversa aí, Ai, amigo, boa sorte. Depois Abre o manda aí um jogo. feedback pra gente se aconteceu alguma coisa diferenciada com esse caso. Um coach? Será que ele é um coach? Ai, gente, um coach. Um palestrante. Ah, ele se interessou porque esses Mas- palestrantes falam bem, né? Eles, Gente. né? Eles falam bem. Eles ganham na lábia, né? Tem uns Então, palestrantes que… É a oratória, Às né? vezes a pessoa nem é questão de ser bonita em si. É questão do jeito que De fala, falar bem, a oratória, né? o oral. Olha o Arthur Aguiar aí, né? É, mas o Arthur Aguiar, ele é bonitão também, aí junta tudo, né? Aí junta tudo. Enfim, gente, ficamos aqui então com mais um episódio do Diva da Diva. Falamos muito bem de muitas coisas que a gente já falou mal nessa vida. E tá tudo bem que é sobre isso. Isso mesmo. Né? Aguardando vocês no próximo episódio. Quinta-feira da semana que vem. Isso mesmo. Um beijo, gente. Até o próximo Divã. Tchau.